Povo de Deus, vamos meditar na palavra do Senhor. Abra aí, fazendo favor, no Salmo 137. Abra aí, fazendo favor, no Salmo número 137. É o Salmo que nós vamos ler. Peço mais uma vez que, se der alguma atrapalhada na configuração, se cair a nossa conexão, como aconteceu no domingo passado, nos avise aí, por favor, no WhatsApp. A Maria está acompanhando aqui também, para caso aconteça alguma coisa, a gente consiga continuar a nossa meditação buscando o nosso Senhor. Tá? Pode abrir Salmo 137, já nós vamos lê-lo. Hoje o nosso terceiro culto, dessa forma, terceiro culto que nós fazemos transmitindo online, que a gente não pode se reunir, completando então um pouquinho mais de 2 semanas. Na sexta-feira completou 2 semanas da nossa quarentena, né? E depois dos primeiros dias, que ainda a ficha vai caindo, agora depois de 2 semanas, nosso coração começa a pesar a falta de poder estar lá cultuando ao Senhor. Nosso coração sente mesmo a ausência de tudo isso. A gente passa a desejar que volte logo esse retorno, começa a pesar no nosso coração. Como eu ouvi do irmão essa semana, o nosso irmão Rafael, falando assim, a gente precisa voltar ao culto. Como ele disse, conversando com alguns dos irmãos, sobre como que a gente ia conduzir as próximas reuniões, e ele deixando claro ali como ele sente falta disso também, né? Como que o coração dele sente falta e realmente é o que o nosso coração começa a pesar. O povo de Deus, às vezes a gente para pensar assim, estando nessa situação, impedidos de nos reunir, será que é a primeira vez que isso acontece? Será que na história do povo de Deus ele já passou por circunstâncias assim? E eu venho te dizer que sim. Na verdade, há 3 ou 4 semanas atrás, que nós estávamos tranquilamente nos reunindo, pelo redor do mundo tinha vários lugares onde o povo de Deus estava impedido de reunir, sendo pela doença, ou sendo porque o governo local impedia, sendo porque o islamismo impedia, ou sendo porque a religião predominante ali impedia, mas o povo de Deus tem vivido situações como essa desde sempre. O mundo rotineiramente ocasiona que o povo de Deus fique impedido de se reunir por motivos diversos. Hoje nós vamos ler um episódio desse, que aconteceu no Antigo Testamento, no período de Israel, ainda da nação de Israel, que está contido aqui no Salmo 137. Esse salmo ele está no 5º livro dos Salmos. Todo livro que nós temos na nossa Bíblia de Salmos são compostos de 4 livros. Ele está organizado em 5 livros, desculpa, ele está organizado em 5 livros. Esse último, que contém o Salmo 137, que nós vamos ler, ele é feito para engrandecer a Deus, para louvar a Deus por causa do tamanho da misericórdia do Senhor, por causa do cuidado que o Senhor tem com o seu povo. O salmo, por excelência de louvor à misericórdia de Deus, é o Salmo 136, um anterior a esse que nós vamos ler. Onde em todos os louvores, onde em todos os versos, dizendo para render graças ao Senhor, ele vai dizendo vários motivos e terminando com, porque a sua misericórdia dura para sempre. Então 136 é a excelência do louvor a Deus, porque a misericórdia dele dura para sempre, porque ele é misericordioso. Já no 137 que nós vamos ler, é um salmo de lamento. No meio desse livro, todo de louvor, nós vemos o povo de Deus lamentando por uma situação parecida com a nossa, onde eles estavam cativos na Babilônia, impedidos de se reunir lá no templo, onde eles faziam a reunião. E então o salmista pesa também em seu coração a saudade de poder se reunir com o povo de Deus. Você vai perceber que quando ele escreve esse salmo aqui, ele já passou dessa circunstância. Ele está se relembrando de coisas de quando ele tinha passado isso, mas no passado. Tá? Então vamos ler aí o Salmo 137. O tema da nossa meditação nesse salmo vai ser longe, porém firmes até o fim, como estivemos divulgando aí nas redes, que é justamente o ensino central que a gente tira desse salmo aí. Vamos ler. Salmo 137, a partir do verso 1, diz o seguinte: às margens dos rios da Babilônia, nós nos assentávamos e chorávamos, lembrando-nos de Sião, nos salgueiros que lá havia. Está vendo como ele está falando do passado, usando verbos no pretérito? Pendurávamos as nossas harpas, pois aqueles que nos levaram cativos nos pediam canções, e os nossos opressores que fôssemos alegres, dizendo: entoai-nos algum dos cânticos de Sião. Agora, a partir do verso 4, você vai reparar que ele está usando o tempo presente.
Como, porém, ainda no primeiro verso haveríamos, né? Mas a partir do 5 no verso presente. Como, porém, haveríamos de entoar o canto do Senhor em terra estranha, se eu de ti me esquecer, ó Jerusalém, que se resseque a minha mão direita. Apegue-se minha língua ao paladar, se me não lembrar de ti, se não preferir eu, Jerusalém, a minha maior alegria. Contra os filhos de Edom, lembra-te, Senhor, do dia de Jerusalém, pois diziam, arrasaia, arrasaia até os fundamentos. Filha da Babilônia, que hás de ser destruída. Feliz aquele que te der o pago do mal que nos fizeste. Feliz aquele que pegar os teus filhos e esmagá-los contra a pedra. Vamos falar com o nosso Deus? Vamos pedir para Ele ministrar a palavra dele ao nosso coração? Meu Deus, tudo que nós precisamos, meu Pai, é que o Senhor fale conosco nessa noite. Que o Senhor venha com a Tua palavra alimentar o nosso espírito, meu Deus. Nós carecemos desesperadamente disso, Senhor. E nós pedimos que o Senhor venha, meu Pai, com a Tua boa palavra, por meio do Teu Espírito Santo, trazê-la ao nosso coração, fincá-la em nosso coração, meu Pai. Fazer com que ela venha, nos impacte, nos transforme, segundo a Tua glória. É o que eu peço ao Senhor, meu Pai. Em nome de Jesus. Então, como eu disse, o salmista aqui está se relembrando de momentos onde ele estava cativo, e a nação de Israel ficou cativa na Babilônia por décadas. E ele, então, relembrando aqui de como era ruim aquele momento. Porque ele não podia estar lá em Jerusalém, não podia se reunir com o povo de Deus, ele não podia ir em procissão, se dirigir na casa de Deus, cantando louvores ao Senhor, ele não podia entrar dentro do templo para adorar o Senhor, nem apresentar os seus sacrifícios, algo que eles faziam ainda no Antigo Testamento. Então ele está com essa grande saudade, esse grande lamento, lá na Babilônia, aguardando o grande dia onde poderia retornar para estar na presença de Deus. Você bem reparou que esse salmo está dividido em 3 partes. Na primeira é onde ele está relembrando daquilo que eles tinham passado. Na segunda é onde ele está apresentando qual é a sua postura diante daquilo que ele passou, como cativo, como privado por um bom tempo de se reunir com o povo de Deus. E no final, ele já apontando para o futuro, ele clama a Deus que venha fazer justiça da sua causa. E essas 3 partes vão nos ensinar, então, como que o povo de Deus lidou nesse momento onde ficaram privados de poder se reunir, de poder adorar a Deus, se reunindo lá no templo, poder apresentar os seus sacrifícios na casa do Senhor. No começo aqui, nos versos 1 a 3, é onde ele apresenta o contexto que eles enfrentaram ali. Olha que interessante as imagens que ele traz para nós. As margens do rio da Babilônia, pode ser o rio Tigres ou Eufrates, os 2 maiores que haviam lá, mas pode ser também outro rio, porque haviam vários. A questão é que ele diz que nas margens desses rios, nós nos assentávamos e chorávamos, lembrando-nos de Sião, do Monte Sião, aonde Jerusalém era edificada, onde ficava o templo do Senhor. Então ele está lá afastado da reunião lá no templo, lamentando e chorando, se lembrando, né, daquilo que ele estava fazendo, assentado e chorando de saudade de poder voltar ali para apresentar o seu culto a Deus junto com o povo. Se reunir junto com o povo para adorar. No caso aqui, por estarem cativos. E olha que interessante o verso 2. Nos salgueiros que lá havia, as árvores que haviam lá, chamadas salgueiro, pendurávamos as nossas harpas. Vai criando essa imagem na sua mente aí para você entender o que ele está dizendo. Então, nos salgueiros que lá haviam, pendurávamos as nossas harpas. Pois aqueles que nos levaram cativos nos pediam canções. Por isso que eles penduravam a harpa. Eles estavam se recusando a cantar aquelas canções que eles estavam pedindo para eles. Nós vamos entender por que isso. E os nossos opressores que fôssemos alegres, dizendo, entoai-nos algum dos cânticos de Sião. Então aqueles que tinham levado eles cativos, subjugado, feito todo tipo de maldade que você possa imaginar com o povo de Deus, agora estava debochando desse povo, falando para eles, canta algum dos cânticos de Sião. Esses cânticos de Sião são os salmos que exaltam o bom cuidado de Deus, como, por exemplo, Salmo 46, que nós pregamos no domingo passado, que diz lá, o Senhor é nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na tribulação. Então é como se eles estivessem assim, como é que diz aquele salmo mesmo? Aquele cântico, o Senhor é o seu refúgio e fortaleza? Então agora que você está aqui
cativo, escravo, o seu Deus foi vencido. Canta para a gente relembrar como que é a letra desse cântico aí. Então, seus opressores, os babilônios, estavam debochando, com sarcasmo, mais ainda humilhando o povo que agora era cativo deles, pedindo para que eles cantassem esse cântico. Tem uma segunda proposta nesse deboche, nós vamos ver na segunda parte. Mas a primeira delas é justamente essa, de humilhá-los, pedindo para que eles cantassem. E eles, se recusando a fazer isso, penduravam as harpas nos salgueiros, nas árvores que lá haviam. Então esse aqui é o contexto que ele enfrentou lá, impedido de poder, com a sua harpa, cantar louvores ao Senhor indo para o templo, e ainda sendo zombado, sendo humilhado pelos inimigos que tinham os levado cativo. Pedindo, canta então desses cânticos que mostram como o seu Deus é forte, como o seu Deus é um refúgio, fortaleza. Na segunda parte, na primeira ele teve apresentando o contexto que ele viveu lá, se relembrando do passado. Nessa segunda parte ele vai apresentar agora a postura dele diante disso. Diante de ter sido privado da presença de Deus, do seu templo, por um momento de cativeiro. Então a postura dele ele descreve aí a partir do verso 4, quando ele demonstra que não iria fazer aquilo, não iria cantar aqueles cânticos, mais ainda, ele confirma a sua aliança com o Senhor, ele confirma a sua postura de consagração. Diz o seguinte, a partir do verso 4, como, porém, haveríamos de entoar o canto do Senhor em terra estranha? Se eu de ti me esquecer, ó Jerusalém, que se resseque a minha mão direita, ou seja, a mão que ele usaria para cantar, para tocar a harpa, né? Que se resseque a minha mão direita, apegue-se minha língua ao paladar, ou seja, que minha língua fique grudada no meu céu da boca, que seria o instrumento que ele usaria para cantar, entoar cânticos ao Senhor, a mão tocando a harpa, a língua cantando. Então, que resseque-se minha mão direita, que colhe a minha língua no meu céu da boca, se me não lembrar de ti, se não preferir eu, Jerusalém, a minha maior alegria. Então aqui, além de apresentar a postura deles, de estarem firmes, mais ainda estarem consagrados, está renovando a sua fidelidade ao Senhor nesse momento, ele deixa claro para nós que quando os inimigos pediam para eles cantarem esse cântico de Sião ali, se alegrando lá na terra estranha, não era apenas uma zombaria, mas era uma tentação para que eles se esquecessem do Senhor e da sua morada lá em Jerusalém. Por isso ele fala, se eu não me lembrar de ti, se eu não preferir Jerusalém, minha maior alegria. Então cantar o cântico lá era esquecer-se do Senhor, abandonar a esperança de retornar àquela situação e aceitar a condição que ele estava vivendo agora de alguém que não mais estava na presença de Deus, mas vivia como um babilônio. Interessante a gente ver essa postura dele, porque aqui ele já começa a nos ensinar como deve ser a nossa postura agora que passamos por um momento parecido. Vou dizer parecido porque nós não estamos cativos em um outro país, nós estamos dentro da nossa casa. Ainda que parcialmente privados de nossa locomoção, por exemplo, de nos reunir nos cultos, a gente consegue, por meio da tecnologia, estar um pouco mais perto. É óbvio que não substitui a nossa presença lá. Mas mesmo em situação mais catastrófica do que a nossa, mesmo em situação pior do que a nossa, a postura dele é de mais ainda se consagrar ao Senhor. A postura do salmista é de renovar ainda a sua fidelidade ao Senhor. E mais se apegar a Ele. E cantar que Ele é o único bem dele. Que Ele é a maior alegria que Ele tem. Não existe outra que possa se comparar para Ele abandonar ao Senhor. Que Ele não ia se esquecer dele. Por que Ele tem deixado clara essa postura dele? Porque nesse momento de afastamento, a tentação que surge em nosso coração é de nos esquecermos do Senhor. É de relaxarmos na nossa consagração e do nosso propósito de estar firme com o Senhor. Por quê? Porque ninguém está me vendo, porque eu estou em casa, porque eu não estou me encontrando com os irmãos, eu não estou lá indo no culto participar de uma Santa Ceia. Então o nosso coração também fica tentado, por estarmos longe uns dos outros, de nos afastarmos do Senhor, de abandonarmos a nossa devoção no dia a dia. Às vezes, no domingo, quando temos o culto para ir, ou a escola dominical, parece que por estar marcado na nossa agenda aquilo ali, pelo menos naquele momento, nosso coração um pouco preserva-se para estar naquele momento.
Agora, privados disso, a tentação que vem ao nosso coração é de se afastar do Senhor. Nosso coração nos engana dizendo assim, não, ninguém vai ver, ninguém vai estar sabendo, não vou estar nos reunindo com os irmãos, vou nos reunir com eles só lá para frente. Então a gente se afasta um pouco do Senhor. A gente se acomoda a essa situação. A gente fica relaxado na nossa devoção dia a dia. Porque a nossa rotina mudou e porque estamos um pouco afastados dos irmãos. Mas a postura que é para ser igual a deles, de nos apegarmos mais ao Senhor, muitas vezes é de nos afastarmos. Nós precisamos tomar cuidado com essa tentação que vem bater no nosso coração. Eu sei que o seu também passa por isso. Porque é normal o nosso coração buscar fugir do Senhor. Ainda estamos inclinados, pelo menos pela metade ao pecado, inclinados também ao Senhor, pelo Espírito Santo que Ele nos dá, mas o velho homem fala alto aí dentro de nós. E nós temos que vigiar em relação a isso. Estamos longe uns dos outros? Sim. Mas devemos ficar firmes, ainda que longe. E dia a dia esperando que venha logo o retorno à normalidade. Dia a dia esperando que o Senhor nos dê mais uma vez o privilégio de nos reunirmos com os irmãos. O tempo vai passando desse nosso distanciamento e parece que vai ficando mais claro para nós que esperamos no Senhor, que reconhecemos a soberania do Senhor sobre todas as coisas. Vai ficando mais claro para nós que ao mesmo tempo em que Deus tem julgado o mundo, pelo quanto vive longe de Deus, o quanto vive desobedecendo a Deus, das mais diversas formas, ao mesmo tempo Deus tem disciplinado o seu povo, o privando por um momento do afastamento, privando por um momento do culto público, o afastando por um momento do culto público. Porque nós estávamos conduzindo esse momento de forma relaxada. Não tratávamos com toda a prioridade como deveria ser os nossos momentos de reunião com o povo de Deus. E o Deus, por vários momentos na história, por ver o seu povo relaxado na sua devoção com Ele, relaxado no seu culto, privou o povo dele de participar de momentos assim, o levando para cativo, permitindo com que fosse destruído o templo, e na nossa realidade aqui nos afastando por um tempo, nos privando de estar se reunindo. Então, nesse momento, a nossa postura deve ser igual a essa, voltar-se para o Senhor, voltar-se para a sua aliança, analisar, ver se nós não estamos nos afastando do Senhor e reconhecermos. Você pode procurar na rede social do pastor Renato Vargem, ele hoje mesmo lançou uma frase sobre isso, falando, povo de Deus, nós precisamos nos arrepender, porque nós estávamos relaxados em relação ao culto público e Deus está nos disciplinando por isso. Nós precisamos nos arrepender e clamar que Deus derrame a sua misericórdia para que voltemos a nos reunir. Essa deve ser a nossa proposta. E eu não estou falando sobre frequentar o culto, porque muitas vezes a gente acha que é suficiente, mas o próprio Senhor, por meio do profeta Isaías, já advertiu o seu povo, quem foi que requeriu de vocês o só frequentar aqui o templo, o só pisar nos meus átrios. Estar na igreja não é estar ali com a devoção ao Senhor. Podemos estar lá todos os dias. Se o nosso coração não estiver inclinado para adorar ao Senhor também, vai ser em vão. Pelo contrário, vai ser mais ofensivo ainda a Deus nos reunir com os irmãos com o coração como nós estávamos fazendo. Quantos de nós, durante a semana, oravam pelo culto, pela escola dominical? Quantos de nós no domingo buscava ao Senhor para que Ele se manifestasse no nosso meio ali? Não digo só dos irmãos, incluo eu também. Quantas vezes na hora de tomar banho para ir para a igreja, é quando nós nos atentamos de orar, de pedir ao Senhor. Às vezes a gente não consegue perceber o quanto nosso lidar com o culto do Senhor, com as coisas do Senhor é relaxado, até a gente ouvir algumas histórias de pessoas que estão em situações muito piores do que a nossa. Por exemplo, como já ouvi várias histórias de pessoas que precisam andar quilômetros e quilômetros para poder participar da reunião. E eles vão com todo afinco. Quantos não precisam fazer sacrifícios muito maiores do que os nossos para poder ter um momento de ouvir a palavra de Deus? Ali sim eles estão com o coração inclinado. Ou como nós, quando vamos na viagem missionária, lá do barco do Guaporé, podemos perceber ali naquelas comunidades como eles estão desejosos de ouvir a palavra de Deus. De que alguém possa estar ali ensinando eles
sobre esse Deus que nós dia a dia temos lido, ouvido pregações, participado de cultos para o Senhor. Aí é que o nosso coração começa a perceber quão relaxadamente nós temos lidado com o momento do culto do Senhor. O quanto nós abandonamos a nossa devoção, o quanto nós nos acostumamos apenas a frequentar a igreja e não desfrutar aquilo ali na mais intensidade do meu coração, devotando a minha vida ao Senhor. E o salmista vem nos ensinar isso. A nossa postura nesse momento é mais ainda nos consagrar, é mais ainda nos apegar. É isso que nós temos feito, meus irmãos. Às vezes eu me preocupo porque parece que a gente passa pela situação e mesmo assim não entendemos. E mesmo assim continuamos relaxados. Poxa, quantos de nós têm enchido o horário em casa ou à noite com séries no Netflix, no YouTube, com tanto de coisa outra que não um tempo para o Senhor. Se nos faltava tempo, Deus nos deu muito tempo dentro do nosso dia. O que nós fazemos? Enchemos com outras coisas que não do Senhor. E talvez agora estejamos orando e buscando menos ainda a Deus do que antes, quando já estávamos relaxados. A nossa postura é o contrário, é se consagrar mais ao Senhor. É priorizar as coisas do Senhor. É nos achegarmos ao nosso Deus. É valorizar mais ainda os momentos que nós perdemos de estar junto com a igreja, de estar junto com os irmãos, para o buscar, para o adorar, para como povo redimido, reunidos, engrandecer o nosso Deus. Então que a gente busque aprender com esse salmista. Nossa postura deve ser de nos consagrar mais ainda ao Senhor. E ele encerra o salmo agora apontando para o futuro, na parte talvez mais complicada de entendermos desse salmo aqui, onde ele apresenta uma oração imprecatória. O que é uma oração imprecatória? É quando ele, por meio da oração, ele está clamando a Deus que venha fazer justiça sobre uma causa, ou venha retribuir alguém que lhe tenha feito mal. É o que o salmista faz no final, nos últimos 3 versos desses salmos, que ele diz o seguinte: contra os filhos de Edom, lembra-te, Senhor, do dia de Jerusalém. De que dia que ele está falando aqui? E quem é esses filhos de Edom, para a gente entender? Quem pode acompanhar a pregação que nós fizemos há alguns domingos atrás em Obadias, ou se não você pode ler lá, você vai ser relembrado quem que é esse povo de Edom. São os descendentes de Esaú, irmão de Jacó, filhos de Isaac. Da descendência de Jacó, Deus formou o seu povo, que ele chama de Israel. Esaú rejeitou a aliança com o Senhor, profanou a aliança com o Senhor. Então, a sua descendência, apesar de ser vizinha de Israel, era um povo totalmente contrário a Deus, que vivia a sua vida totalmente longe de Deus. Mesmo que eles fossem irmãos, eles se tornavam inimigos, porque esse era o povo que servia a Deus, descendentes de Jacó, ou de Israel, como ele também é chamado, e já os descendentes de Esaú, ou de Edom, como ele é chamado, viviam longe da presença de Deus e em inimizade com esses. No dia que a Babilônia foi tomar Judá como cativo, Edom, ao invés de se unir ao seu irmão, aos seus irmãos para lutarem contra o inimigo, ele se uniu ao inimigo para mais ainda derrotar Judá. Israel, especificamente a região de Judá. Mais ainda os incentivou a destruírem o povo, seu irmão. Por isso que ele diz aí, no dia de Jerusalém, aquele dia, pois diziam, arrasai-a até os fundamentos, ou seja, arrasai tudo, destruam tudo, não deixem ninguém vivo. Filha da Babilônia, que hás de ser destruída, feliz aquele que te der o pago do mal que nos fizeste, feliz aquele que pegar teus filhos e esmagá-los contra a pedra. E aqui ele está orando que Deus venha fazer justiça. Só algumas coisas que a gente precisa entender sobre uma oração imprecatória como essa, para a gente não nos escandalizar com os termos fortes que é usado aqui. Primeiro de tudo, ele não está buscando a Deus por uma vingança pessoal sua. Mas ele está buscando que Deus traga justiça, porque o Senhor é quem foi maltratado. Enquanto eles estavam atuando contra Judá, eles estavam julgando assim, fazerem mal contra o Senhor. Eles estavam se rebelando contra o próprio Senhor. Então era o nome de Deus que foi profanado daquela forma.
Então, o salmista pede que Deus venha fazer justiça. Ele não quer ele próprio fazer uma vingança pessoal, porque ele foi ofendido. Mas ele, pelo seu zelo ao nome do Senhor, clama que Deus venha fazer justiça ao seu próprio nome, que é santo. Por isso, ele fala dessa forma. Segunda coisa que nós precisamos entender aqui. Ele está pedindo justiça. Ou seja, que Deus retribua a eles assim como eles tinham feito contra o povo de Deus. Os dois últimas frases aí, que são paralelas, nos mostram que ele está dizendo a mesma coisa. Ó. Feliz aquele que te der o pago do mal que nos fizeste. Então ele está pedindo que Deus retribua com o mal que tinha sido feito a eles. Então quando ele repete a frase, ele explica qual é esse mal. Feliz aquele que pegar teus filhos e esmagá-los contra a pedra. Foi isso que Edom, juntamente com a Babilônia, tinha feito com o povo de Deus. Os destruído dessa forma. Esmagado os filhos deles contra a pedra. E buscado destruir todos. Crianças, mulheres grávidas, como Obadias bem enfatiza lá, idosos, homem, mulher, todos. Eles destruíram por causa da ira. Eles quiseram destruir por causa da ira. Só não destruíram porque o Senhor preservou. Então ele está clamando que Deus venha fazer justiça para retribuir da mesma forma que eles tinham recebido o mal. Em último lugar, ele está pedindo conforme já é a palavra de Deus. Porque desde que Esaú profanou a aliança com o Senhor, Deus já tem deixado claro por meio dos profetas que Esaú seria condenado lá na frente. Que aquele povo que ia viver daquela forma toda devassa, depravada, longe da presença do Senhor, um dia seria condenado por causa dessa atitude. Assim como repete o profeta Obadias. Então ele está clamando que Deus venha fazer cumprir a tua palavra, de trazer condenação àqueles que insistem em viver contrário à vontade de Deus, que vivem profanando a aliança e os mandamentos do Senhor. Então ele está fazendo uma oração conforme já é a palavra de Deus. E assim a gente consegue entender um pouco e, vamos dizer assim, ficar menos escandalizados, né, com essa oração imprecatória. Mas beleza, explicado todo o salmo. Vamos relembrando e aprendemos um pouquinho mais do que Deus quer trazer ao nosso coração por meio desse salmo. Primeira coisa que nós precisamos entender aqui. Nós precisamos lembrar, como o salmista foi lembrado quando ficou cativo, que nós somos forasteiros aqui. Nós não estamos ainda na nossa morada eterna. Nós ainda não chegamos em casa. E as dificuldades que a gente enfrenta na nossa vida fazem com que nossa mente se relembre que somos forasteiros. Nós não somos desse mundo. Nós estamos no mundo, mas nós não somos desse mundo, como o próprio Cristo diz. Esse mundo vive de acordo com a vontade de Satanás, não serve a Deus, mas nós estamos ainda no meio deles, até o dia que o Senhor nos chamar. Então nós precisamos relembrar por meio das dificuldades que nós passamos, no caso dele, por meio do cativeiro, que ele passou para que ele relembrasse, olha, você já estava se acostumando com aquela terra, mas não é aquilo ali que eu tinha para vocês, eu ainda tenho uma eternidade para vocês. E por isso nós precisamos, no meio da dificuldade que nós passamos, relembrar, nós somos forasteiros aqui. Nesse mundo que nós vemos que ainda não é nossa casa, nós vamos enfrentar a oposição do mundo por todo o tempo que vivermos aqui. O povo de Deus vai ser, sim, debochado. O povo de Deus vai ser, sim, tentado a abandonar o Senhor. Porque o mundo se levanta em oposição a Deus e ao seu povo. Então nós precisamos ficar alertas, porque constantemente o nosso coração será tentado a abandonar o Senhor, principalmente num momento de afastamento como esse que nós estamos vivendo. Principalmente agora que nós não estamos nos encontrando semanalmente. Quase que um dia sim, um dia não. Então o nosso coração tenta-se a se afastar também do Senhor, a se relaxar mais ainda. E por isso nós precisamos ser relembrados pela palavra de Deus disso. E a nossa postura deve ser o contrário, reafirmar a nossa aliança com o Senhor. Estamos afastados? Estamos longe? Sim. Mas aí é que é para nós estarmos mais firmes. Aí é que é para nós estarmos mais apegados ao Senhor. Aí é que é para nós estarmos buscando mais ao Senhor. Tanto por nós, como por nossos irmãos, que nós não estamos nos encontrando com eles, quanto para que Deus dê um fim a esse afastamento. Para que Deus traga logo o tempo de retorno.
como aconteceu com esse salmista. Além disso, nesse momento de dificuldade, nós devemos confiar na promessa do Senhor de cuidar do seu povo. O mundo talvez vai debochar de que nós confiamos em Deus, porque eles não conhecem isso. O nosso coração talvez se tentará a não confiar mais no cuidado do Senhor. Mas por onde estivermos, seja num grande terremoto, como a gente viu no Salmo 46, ou numa grande guerra, o Senhor é nosso refúgio e fortaleza. Ainda que as circunstâncias, os nossos olhos não estejam percebendo nada disso, mas o Senhor está no controle. E o Senhor cuida do seu povo, independente de como as circunstâncias estejam. E dificuldades como essa que nós passamos devem mais e mais nos levar a desejar o fim desse tempo depravado que nós vivemos. O fim dessa era ainda mergulhada no pecado. Devemos desejar mais e mais que o Senhor venha logo. Nesses dias que Deus tem deixado claro que está à porta de vir, nesses dias onde Deus tem nos relembrado de forma gritante que Ele virá para julgar esse mundo, mais ainda nosso coração deve se encher de desejo que isso chegue logo, de que venha logo o fim dessas grandes dificuldades que nós enfrentamos. Em segundo lugar, nós devemos entender nesse momento de dificuldade, de afastamento, que nós carecemos mais ainda da nossa devoção familiar e pessoal. Mais ainda nós precisamos do culto doméstico, dos momentos onde a família se reúne para cultuar ao Senhor. Porque agora é só nós mesmos. Se numa rotina normal, pelo menos algumas vezes na semana vamos estar se reunindo com os irmãos, e aquilo ali de alguma forma vai nos alimentar, ainda que em casa a gente esteja relaxado, privados desse momento, tudo que nos resta, praticamente, é o nosso momento em família. É o nosso momento de cultuar ao Senhor dentro de casa. Ainda que more sozinho, é o meu momento de estar com o Senhor, o meu momento de buscar a Tua palavra, de orar, de ter a minha devocional. Mais ainda esse momento nos leva a isso, como tanto temos insistido. Nós precisamos do culto familiar. Nós precisamos da devoção dentro de casa. Os pais, os líderes das famílias devem assumir a sua responsabilidade de alimentar espiritualmente todos aqueles que estão debaixo da sua responsabilidade, da sua liderança. Mais ainda carecemos do nosso momento de devoção familiar e pessoal. Em terceiro lugar, aquilo que já lembramos, é momento de nos arrependermos diante do Senhor, por causa do nosso relaxo com os cultos. E de clamarmos a misericórdia dele, que dura para sempre. Esse momento que nós passamos é o momento disso, de nós despertarmos o valor do nosso culto, da nossa reunião, junto com o povo de Deus, e desejarmos que ela retorne lá, desejarmos que estejamos novamente reunidos. É hora de nos arrependermos, meus irmãos, e clamarmos ao Senhor, reconhecermos o nosso relaxo, planejarmos que isso seja diferente, planejarmos que ao voltar a gente possa estar firmado no Senhor, estar frequentando um culto, uma reunião com o coração mais devotado ainda, mais interessado de estar na presença do Senhor. Em último lugar, nesse tempo de afastamento, vamos manter as nossas harpas penduradas no salgueiro. Vamos nos recusar de cedermos ao mundo diante das tentações que vêm sobre nós, mas cada dia estarmos mais firmados no Senhor, como o salmista nos ensinou aqui nessa noite. Mais ainda estarmos apegados ao Senhor e deixar a nossa harpa pendurada lá no salgueiro. Para o dia que o Senhor realmente nos permitir estarmos reunidos novamente, com todo o nosso coração e alegria, possa ser um grande encontro nosso. Mas em todas as tentações que o mundo nos trouxer, que nós venhamos a recusar. Em tudo que o nosso coração buscar tentado se afastar do Senhor, que a gente se recuse e continuemos firmes no Senhor. Vamos orar? Nós falamos com Deus? Tá ouvindo? Pode deixar aí pelo menos no Face, tá? Vamos encerrar agora. Parece que no Instagram encerrou a transmissão. Antes do ponto 3. Antes do ponto 3 lá no Instagram encerrou, mas beleza. Nossa experiência hoje serviria para isso também, para a gente ver como é que funciona. Tá? Mas pelo menos no Facebook ainda estamos online. Vamos orar, vamos falar com o nosso Deus, colocar nossa vida diante do Senhor e mais uma vez clamar a Ele
que Ele traga ao fim logo desse momento, desse tempo longe do Senhor. Meu Pai, com o nosso coração quebrantado diante do Senhor, com o nosso coração reconhecendo, Deus, os nossos erros diante do Senhor, nós queremos primeiro te agradecer pela tua boa palavra, te agradecer pelo relembrar que o Senhor nos traz dos nossos erros, de como precisamos lidar com o culto público e como precisamos lidar agora desse momento que estamos afastados dele. Deus, firma o nosso coração no Senhor. Não nos deixe, Deus, ceder à tentação de nos afastar de Ti. Que o Senhor olhe cada um de nós, meu Pai, que tem passado o dia inteiro sem nem se lembrar do Senhor, longe, como se o Senhor fosse apenas um adereço na nossa vida, como vários de nós têm feito, meu Pai. Que o Senhor tenha misericórdia, Deus, de nós. Quando o Senhor vê, Deus, que às vezes a gente acha suficiente colocar um versículo na rede social e achar que isso alimenta o nosso coração, que o Senhor tenha misericórdia de nós, meu Pai. Que o Senhor venha quebrantar o nosso coração. Nos fazer como teu povo, pela misericórdia do Senhor, enxergarmos o quão distante da tua palavra nós temos vivido, Deus, em todas as instâncias da nossa vida, nos nossos casamentos, como temos ofendido ao Senhor, meu Pai. Na falta de honra que temos dado ao nosso casamento, simplesmente porque não estamos bem, não estamos gostando. Como temos ofendido o Senhor, meu Pai, muitas vezes no nosso trabalho, nas nossas finanças, na nossa responsabilidade com os irmãos, de orarmos uns pelos outros, de alimentarmos uns aos outros. Deus, nos perdoe porque temos ofendido ao Senhor, Deus, com a nossa vida longe de Ti. E nos perdoe porque mesmo lembrados da Tua palavra, muitas vezes nosso coração continua duro e a gente acha que não é conosco a Tua palavra, meu Pai. Tenha misericórdia de nós, Deus, e que o Senhor venha com a Tua boa palavra alcançar o nosso coração e nos edificar para a glória do Senhor. É o que eu lhe peço em nome de Jesus. Amém. Meu irmão, pelo menos aí do Facebook, você que está nos acompanhando, obrigadão por podermos estar juntos mais essa noite. Relembro você, se possível, retire aí sua foto, mande lá no WhatsApp, ou em alguma das redes sociais você pode conseguir o WhatsApp para mandar, para a gente poder divulgar também que nós, junto com os irmãos, continuamos a nos reunir, que o Senhor nos conduza na boa paz dele. Alguns avisos que eu dou para os irmãos. Domingo que vem, Páscoa, nós teremos uma programação especial. Desde o domingo de manhã, teremos a nossa escola dominical normalmente transmitida também pela live do Facebook, do Instagram. Um momento para as crianças também, além de um momento para os adolescentes e adultos. Tá? Então, no domingo que vem, nós vamos estar online tanto pela manhã quanto à noite. Tá? Normalmente no culto à noite. Beleza? Obrigadão. Esperamos o seu retorno aí, comente aí na nossa transmissão, como que foi esse momento, conseguiu entender a palavra de Deus, ficou com alguma dúvida, mande para nós, e se Deus quiser nós vamos conseguindo interagir, mesmo nessa distância, sendo pelas redes sociais, que Deus tem nos dado esse privilégio também, de as termos para podermos usá-las para a glória dele. Beleza? Obrigadão, vamos na paz do nosso Deus.